Muito bem, estamos de volta aqui no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente está aqui, ó, juntinhas, eu e você, mulheres, aqui na programação da TV Metropolitana, Canal 2, Claro TV, Claro Combo, aqui sendo exibida também na TV, ok? Antes da gente começar aqui a nossa entrevista, assim, mais do que para lá de especial, que eu já havia comentado para vocês que ia trazer ela aqui, né, a doutora Jussara, daqui a pouco a gente vai falar com ela. Antes disso, eu vou pedir, gente, por favor, dê o seu likezinho aí, aperte o sininho, faça a sua inscrição, porque a gente compartilha, porque a gente precisa de engajamento nessa atribuição nossa aqui. Então, você vai lá, dou uns minutinhos para você, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, para você dar o seu like, apertar o sininho, compartilhar, deixar suas informações, fazer a sua inscrição no nosso canal, Andréia Vieira UFC, TV Metropolitana Rio. Você vai lá, faz tudo aí, isso direitinho aí, e volta para cá para a gente poder participar aqui do nosso podcast que está ao vivaço, ok? E tem um recadinho especial para você, mulheres. Olha só, nossa linha aqui, ó, plena. Gente, isso aqui é maravilhoso. Você tira o cheirinho? Cheira aqui, sente o cheirinho aqui, nossa convidada especial. Que coisa maravilhosa. Que delícia! Né? Olha só, gente, esse perfuminho aqui chama-se Plena e é um perfuminho qualquer não, tá? É um perfume da Fernanda Brum. Olha só que maravilhoso. Então, se você quiser adquirir o perfume ou fazer parte da nossa comissão de vendas, né, das nossas executivas, entre em contato conosco pelo telefone 21 97 666 0016. Ah, mas eu não quero só vender plenas, não quero só consumir, não quero só vender. Tem mais alguma coisa aí, dona Andréia? Pode isso, dona Andréia? Pode. Olha só, gente, o que eu trouxe hoje aqui, olha, Mary Kay. Esse batom que eu estou usando é dessa corzinha aqui, ó, maravilhosa, né? Que é o Berry Surreal, que é muito, muito gostosinho ele, que tem uns brilhinhos muito legais, assim. A gente também tem um negocinho que tapa nossas olheirinhas, assim, maravilhoso. Hoje é só a linha de maquiagem, tá? Que a gente trouxe. Mas por que eu tô falando? Essa aqui é a nossa base. Por que eu tô falando da linha da Mary Kay? Porque além de você consumir os produtos da Mary Kay, você também pode se tornar uma consultora Mary Kay. Imagina, você vai comprar com 40% de desconto e você também pode ser uma revendedora disso. Você pode ganhar uma graninha. Sabe que você pode fazer uma loja virtual sem sair de casa e vender à vontade para a mulherada que você conhece? Gente, não fica de fora dessa, né? Entre em contato conosco pelo telefone 21 97 666 0016 e eu não admito nenhuma mulher que assiste nosso programa dizer que não tem uma graninha para gastar no final de semana. Que se eu ligar para você e te chamar para sair, você falar que não tem, eu vou falar, o que tu tá fazendo ainda que não vendeu Mary Kay? Então entre em contato conosco, tá bom? Meninas, então acabou os recadinhos nossos, agora a gente vai falar com a nossa convidada especial, que é uma mulher fantástica. Ela é uma doutora e ela vai contar um pouquinho da sua história e um pouquinho de como ela veio parar nisso tudo aqui, né? E como que eu fui parar nisso tudo da vida dela, né? Estamos falando aqui com a doutora Jussara. Tudo bom, Tudo Jussara? bem. Prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, né? É sempre bom essa troca entre nós mulheres, né? Isso é muito importante. E estou aqui para a gente abrir aí esse espaço. Então, eu fiz questão de chamar a doutora Jussara, porque para a gente começar agora, as mulheres que estão nos assistindo, começar a entender quem é esta doutora, né? Porque você não dormiu para acordar doutora, né? Quem dera. Ninguém aqui está dormindo para acordar podcast, alô, não. Tem uma história. Sim, eu sou fruto, né, da periferia do Rio de Janeiro. Fui criada num conjunto habitacional, Dom Jaime Câmara, na época era o maior conjunto habitacional da América Latina, e a gente entendia que era um ambiente de favela, né, e nós tínhamos uma condição socioeconômica muito pequena, e eu sempre tive meu sonho, né, de ser médica, e fui tentando, né, pelas curvas que a vida permite que nós caminhemos, mas sempre tinha o meu objetivo, tinha o meu sonho, e eu estudava numa escolinha pública bem simples, uma escola que eu tive o prazer há pouco tempo de levar o primeiro livro que eu participei
como coautora das Mulheres na Medicina, e eu levei para as crianças de lá poderem entender que é possível, né? E nessa escola eu era do pelotão da bandeira, eu era a primeira aluna da escola, eu sempre tentei me dar o melhor, né? Dentro das minhas possibilidades. Iniciei uma tentativa de vestibular não muito agradável, não consegui passar e fui fazer uma outra faculdade, a qual eu consegui, e fiquei muito feliz, né? Eu consegui fazer a faculdade de enfermagem e ali eu comecei a ter um pouco mais de força para continuar em busca do que eu queria, que era ser médica. E aí, ainda cursando a faculdade de enfermagem na UERJ, eu consegui prestar para medicina na Unirio. Que legal. E aí, assim que eu terminei a faculdade de enfermagem, eu fui me dedicar à faculdade de medicina. Aquele seu sonho. Aquele meu desejo, aquela vozinha, né, de Deus, porque eu sempre digo que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E todos os dias eu agradeço muito a Ele de ser uma das escolhidas. E por falar em faculdade, nos bastidores a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância da instituição Rotary na sua vida. Então, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero dar esse adendo aqui, que foi até ocasional, não foi nem, né? Foi casual, assim. Foi casual, né? Não foi nem premeditado. Quando você me falou o nome, falei eu me da instituição, reportei, né? A instituição Rotary, ela entrou para te ajudar numa dessas faculdades, é isso? Sim, então quando eu passei para a faculdade de enfermagem, né, na UERJ, a gente tinha lá toda aquela dificuldade, morando em Bangu, né, estudando em Vila Isabel, e antigamente não existiam muitas ajudas, né, do governo para as questões étnicas, as questões de vulnerabilidade socioeconômica. Então, a minha família tinha que conseguir meios para eu chegar até a faculdade, né? Todos os dias, né? Fazer minha marmita, conseguir o dinheiro da passagem, né? Pelo menos o dinheiro das xerox, dos livros. E aí, uma amiga minha, conversando comigo, falou assim: Jussara, você também vem de uma região como eu, ela também morava na periferia do Rio de Janeiro. Ela falou assim: eu tenho uma bolsa pela Rotary. Por que você não tenta? Aí eu perguntei, né, como é que faz? Ela falou assim: você faz uma carta contando a tua história e você leva lá. Eu te dou o endereço, você vai lá e entrega. Então eu fui na Nilo Peçanha, no Castelo, e anotei lá os ônibus, tal, que tinha que fazer. Aí entreguei minha carta e a senhora que me atendeu me deu lá o tempo que eu teria a resposta, né? Que eu não tinha telefone. Antigamente, ter telefone, a pessoa tinha que ter grana, né? Eu não tinha. Então, eu tive que voltar lá para saber a resposta. E ao chegar, eu tive a feliz notícia que eu tinha sido contemplada. Que legal, que legal. Por que eu estou falando isso? Muito bom. Eu sou rotariana, né? E um dos pilares do Rotary, né, é esse investimento no jovem, que tanto é que a gente chama de Rotaract. E eu me emociono muito quando eu falo disso, porque foi muito importante na minha vida. Que lindo, que lindo. Eu gostaria... E você sabe que foi mais importante ainda, porque eu tinha um jeito de gostar de conversar com criança de rua. E eu tinha lá meus 17 anos, então tinha uma praça em Bangu, a praça da Igreja de Santa Cecília, e os menininhos que vendiam bala me rodeavam. Eu tinha um namorado que tinha raiva disso, mas em vez de namorar, eu queria ficar conversando com as crianças. E eles ficavam lá conversando comigo: tia, eu falava: vocês têm que estudar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E aí tinha um que era muito inteligente. E aí ele falou pra mim que ele não ficava reprovado, que ele estudava, mas ele tinha que vender aquilo de noite, ele tinha que fazer. Aí eu fui e falei com ele desse local, dei o endereço pra ele. E aí, tempos depois, eu encontrei esse menino, e ele também tinha sido bolsista de lá. Meu Deus, que coisa linda! Então, e é isso que move, assim, sabe? Que é o Rotary? São pessoas em ação. Então, na verdade, o Rotary acolheu uma jovem e um menino que posteriormente se transformaram em profissionais excelentes para a sociedade. Né? O Rotary é uma instituição que existe há mais de 120 anos. Né? Na verdade, há 120 anos, completou agora o aniversário de 120 anos. E ser rotariana e ouvir esse depoimento me motiva, sem entender, me motiva ainda mais a fazer o que já estamos, as ações que já estamos fazendo, com certeza, aqui no município com os nossos projetos. Eu desejo a você que você volte
a frequentar o Rotary, né? Agora com as informações que nós vamos te passar mais próximos da sua casa, para que você possa contar também esse testemunho, mas também, se possível, participar ativamente e também se sentir à vontade de almoçar conosco na nossa instituição Jardim Primavera. Ah, com certeza. Vai ser muito legal ouvir o seu depoimento, vai motivar os outros também. Né? Isso é muito lindo. Foi muito bom, foi muito importante, foi um grande divisor de águas, né? Porque o jovem, quando ele precisa estudar, ele tem o interesse de estudar, ele precisa de ter alguma rede de apoio, né? Então, às vezes, as pessoas falam muito sobre as questões de cota, de incentivo. Isso é muito importante para quem não tem, né? Isso, e tem o sonho, e tem o desejo. Parabéns, né? A Rotary. Muito! Né? Pelos 120 anos. Poxa, muitas palmas, e por trazer aplauso, uma né? mulher de excelência aqui pra gente pra facilitar, né? Ajudar na formação né? Durante acadêmica. Todos os meus anos de faculdade. Que legal. Fui uma bolsista deles. Muito bom, parabéns. Voltando aqui ao assunto, né? A Jussara. Quem é a mulher Jussara no seu dia a dia? Eu sou mãe do Maxi Felipe, né? Um professor doutor, historiador, meu filho é cientista, estuda, publica, escreve, é um homem maravilhoso. Sou mãe da Maiara Cristine, que também é médica, né? Psiquiatra, é minha colega de trabalho, a gente trabalha junto, né? E sou filha da Jurema, minha mãezinha que mora comigo, meu pai já se foi, né, o Moacir. E a gente tem uma história de vida muito positiva, somos muito amigos, né? A minha família é pequena, eu digo que nós somos pequenos mas em quantidade, mas a nossa força é muito grande, né? Porque a gente se apoia o tempo todo, estamos juntos o tempo todo. E agora, com os problemas de saúde da minha mãe, nós nos dividimos, nós nos revezamos para que tudo possa acontecer e a vida da gente continue a evoluir, né? Andar, né? Porque eu digo que nós temos vários papéis, né? Enquanto ser humano, e a gente tem que tentar desempenhá-los todos, né? O equilíbrio dos pratos, nem sempre fica bem equilibrado, né? Porque eu não sou muito a favor da mulher que se diz Mulher Maravilha ou que aceita, porque não dá pra gente fazer tudo tão bem feito, mas a gente tenta levar, hoje o prato tá assim, amanhã tá assim, a gente vai dando o nosso jeito, né? Jussara, tu tem cara de que cozinha bem, é verdade? Adoro. Ai, gente, acertei! Eu vi assim, eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tenho um gosta de hobby cozinhar. muito grande pela cozinha, né? E venho estudando muito também a medicina dentro da cozinha, dentro da culinária, a importância de cada prato, né? A importância de cada ingrediente que a gente utiliza no nosso dia a dia. E eu acho que a cozinha é um ato de amor, né? Ainda cozinhar na ótica de uma médica deve ser bem mais interessante, porque o meu negócio é angu, feijão, couve, mas a rabada, o feijão, o angu tem suas propriedades, né? Então tá bom. E muito bons, por sinal. Não me chama pra comer esses negócios de requentado. A couve, ela tem um antioxidante, né, perfeito, né? Ela tem estudos maravilhosos, couves e brócolis, né? Eles têm aí substâncias muito importantes, né? No nosso controle contra algumas doenças. Isso faz parte do autocuidado também, né? Uma boa alimentação, né? Sim, é um dos pilares, né? Da medicina de estilo de vida, né? Isso. Porque eu me formei, né, em médica, eu tenho a especialização em ginecologia e obstetrícia, e eu tenho sou apaixonada, né, pela medicina de estilo de vida, medicina ortomolecular, que não são especialidades, são práticas médicas, né? Também me pós-graduei em nutrologia, em endocrinologia, e hoje também tenho um grande interesse pela medicina de precisão, que é a medicina personalizada, onde através da avaliação de alguns genes, né, a gente consegue ter aí uma previsão melhor de como conduzir a saúde de alguém, né? Então eu acho isso bem bacana, a medicina está avançando muito nisso, e isso tem trago, né, muitos benefícios para gente, enquanto cidadão e enquanto médico. Deixa eu te falar, bate-papo aqui informal. Garota, quando eu te olhei, eu falei assim, essa mulher deve ser, ela é voltada para estética. Eu imaginei o negócio da estética. Quando você veio aprofundando, quando eu fui ler, né, que a gente vai lendo a história da pessoa, eu falei, meu Deus do céu, é nisso, os nomes que a gente... É isso. Eu falei, misericórdia. O campo do direito, o campo do papel, que é o meu ramo, né, o campo do direito, nada tem a ver com o campo da
saúde. Eu tenho medo até da agulha. Eu falei assim, misericórdia, aqui, eu achando que a mulher é da estética, aqui, ó, é isso. Ah, não, quero trazer Jussara. Não é à toa que tá representando mulheres que brilham. Vamos tocar nesse assunto, né? Uhum. Para quem não sabe, a gente participou do evento do Mulheres que Brilham, que aconteceu no Rio de Janeiro, ela vai explicar melhor, e que foi um divisor de águas também na minha vida, porque eu também fui participante disso. Saímos numa revista, teve as homenagens, a valorização da mulher. Então agora a gente vai estar falando um pouquinho dessa brilhante ideia, né, de quem fundou, como que iniciou isso tudo e como que ela chegou aqui no Rio de Janeiro. E então, minha amiga, como é que se deu esse lindo projeto? Ele, sim, apareceu na sua vida. Como é que foi isso? Então, mais ou menos há 2 anos, né? Estava eu olhando lá as redes sociais. Sim. E eu vi o convite, né, de participar da seleção para uma das edições, a 2ª edição de Mulheres que Brilham, e que aconteceria em São Paulo. Porque a Mulheres que Brilham é um projeto, né, que a idealizadora é a comendadora Lilian Bonfim. E aí tinha lá um convite de participar dessa seleção. Eu me identifiquei com o que eu li ali, a importância da revista, que isso me chamou muita atenção. E me candidatei, fui selecionada e participei dessa 2ª edição. E realmente vi a grandiosidade que é, né, você contar um pouco de você numa revista junto com mulheres de vários segmentos. Porque são mulheres que já estão numa elevação financeira e social muito grande, são mulheres que estão começando, né? São mulheres que durante algum tempo ficaram bloqueadas por algum motivo e depois estão começando a deslanchar. Então existem mulheres de todos os tipos, né? E aí eu me identifiquei muito, participei, tenho a minha revista, a 2ª edição, e comecei a frequentar. E aí surgiu a oportunidade de ser coautora do 1º volume do livro de Mulheres que Brilham, né, do Anonimato aos Holofortes. Houve um documentário, que eu participei também, contando um pouco da minha história. Existiram algumas outras edições, às quais eu participei também, sempre que dava, porque são muitos momentos, são movimentos dentro do Brasil, fora do Brasil, e a gente também tem a nossa vida, e o que dava eu encaixava. Até que, em um desses momentos, a Lilian disse que tinha o interesse de começar a ter franqueados dentro do Brasil, né? Porque ela já tem um trabalho importante fora do Brasil. Então, eu fui a primeira franqueada dentro do Brasil, né? Pioneira. O desafio nosso aqui do Rio de Janeiro, né? Um estado grande, e trouxe Mulheres que Brilham para cá. Tive o prazer de, como ser o início, eu não tinha, assim, experiência, né? Fui crescendo ali, então assim, eu consegui conversar com quase todas as mulheres que estão dentro daquela revista. Sim. E fico muito emocionada em dizer que sei da história um pouquinho de cada uma, né? Conversei com você, conversei com quase todas, né? Até mesmo a que a embaixadora nos trouxe, eu acabei conversando também para poder fazer os acertos finais, né? De seleção e de organização para a publicação, né? E é um momento que eu acho de grande importância, porque nesse meu trabalho, né, eu gosto muito de histórias, né? Então, eu vi que tem mulheres que não acreditam que elas são merecedoras de terem uma valorização que parte inicialmente dela. Então, assim, isso me chocou muito, porque eu entendo que o primeiro aplauso de uma mulher tem que ser das mãos dela, né? Mas isso nem sempre é possível. Porque muitas vezes você não sabe o que você está vendo naquele espelho, você tem a síndrome do sabotador, você não acredita em você, né? Você acha que você, de repente, é uma farsa, porque toda a invisibilidade que, às vezes, a sociedade tenta jogar para a mulher, né? Então, é importante você se conhecer, você se entender e se sentir merecedora, né? De contar a tua história, para que isso gere o quê? Mais autoridade, mais visibilidade, que você inspire outras mulheres, né? Que outras mulheres, a partir do que está escrito ali, entendam que é possível, né? Uhum. Quando alguém lê a minha história, fala assim, poxa, é possível. Ela foi, né? Foi bacana, foi fácil? Não.
mas eu vou pelo meu caminho também. Não necessariamente os caminhos são iguais, né? Então, isso é muito importante. E tudo que o movimento gera, que é a sororidade feminina, o apoio mútuo que nós vamos nos dando, o network, né? A abertura de portas, os elos, a gente observa agora, eu vejo, né? E olha que o nosso grupo é um grupo pequeno ainda, né? Foi o primeiro evento. E mesmo sendo um grupo pequeno, eu tô achando que é um grupo muito gigante. Mas sabe o que é legal? A galera tá assim, sabe, no entrosamento. Olha nós aqui, olha entendeu? Nós aqui. Isso que eu ia te falar agora. Eu acho que o que foi legal, vou te dizer, agora eu participante, né? Enquanto participante, não mais a condutora aqui do podcast, a participante. Eu acho legal que eu, quando vi a proposta, eu acreditei. Então, isso é legal. Você transmitiu algo para mim a ponto de eu acreditar. Você entendeu? Entendi, qual é o lance? Entendi. Isso é que é legal, assim. Nunca tinha te visto na vida, nunca vi o seu projeto, eu não conhecia a sua história, eu não conhecia a história da Lilian Bonfim, embora depois tenha feito toda a busca. Mas, como você mesma diz, coisas acontecem na internet a todo tempo, então as pessoas desacreditam muito. Mas alguma coisa acontecia ali que me fez acreditar. Você entende? Entendo. E não só acreditar, como também me sentir parte daquilo ali e querer dar continuidade. Isso é que é legal. Isso que é muito bom, né? Isso que nos motiva. E eu acho que esse sentimento... Agora, eu posso até estar errada, mas eu acho que eu também estou falando pelas outras. Sim, sim. Que me parece... Foi a energia que a gente viu em todo mundo. De verdade. Né? O sentimento delas também é o mesmo, né? A ponto, assim, desse evento gerar frutos para mim mesma, nas questões minhas políticas, nas minhas articulações, nos meus networks, tantas coisas que aconteceram ali em tão pouco tempo, parecia que eu estava há anos naquele lugar. Não dava aquela impressão, foi mesmo uma coisa maravilhosa, né? Teve alguns impasses, assim, vai lá, deu errado, volta, não sei o quê. Mas é uma coisa assim que eu pensei assim, poxa, é o primeiro. E o primeiro, numa grandiosidade dessa, imagina quando ela achar que já tá muito, que o negócio vai bombar muito mais. Porque pra mim, de verdade, foi sim. Me perdoa o nome, a modelo da capa, a presença né? Thaís, a presença da Lilian, a postura, como foi conduzido o projeto, foi tudo tão brilhante, como, né, mulheres que brilham, né? Mas foi tudo tão assim que realmente nos faz entender que a gente faz parte daquilo ali. A gente não foi só um mero evento que fomos convidadas e contratadas ou não, enfim. Não, foi realmente algo que nos dá vontade de dar a continuidade àquilo ali. Né? Então, isso você fez, entendeu? Não é só o evento em si, mas é a pessoa, é a sua pessoa, talvez o seu histórico de vida, as suas perdas e ganhos na vida, as suas experiências, as suas alegrias, os seus traumas, foram resumidos, sintetizados, tudo naquele momento, e isso nos transpassou de tal forma, a sua sensibilidade também, isso é muito legal, tanto da Lilian quanto a sua, né, de pessoas que são tão comuns como foram tão comuns como qualquer uma de nós, mas que já chegaram a tantos lugares, como também podemos chegar. Claro, né? Esse é o nosso objetivo, né? Independente de a gente, desse movimento ser eterno ou não, ficou uma semente de todo mundo ali, né? E para mim foi assim um desafio muito grande, porque eu não tinha prova viva do Rio, né? Eu não tinha o material. Hoje eu tenho material, né? Hoje eu tenho como falar, né? Para o próximo evento que nós tenhamos, mas naquele momento não tinha. Então eu ficava assim, meu Deus, e quando a Marcela, né, foi a primeira menina que aceitou participar, sabe? Então, assim, eu falei, caramba, ela aceitou, vai ter muitas outras que vão aceitar, porque ela ficou conversando comigo, ficou trocando comigo, foi uma troca tão boa, né, tão sincera, bilateralmente falando, que eu falei, bom, então eu acho que o caminho está sendo certo, porque a gente, às vezes, tem até algumas coisas que a gente precisa contar quando a gente está convidando alguém. Mas a gente nunca sabe qual vai ser a troca, né? Essa troca é única entre duas pessoas, né?
em qualquer momento, em qualquer situação. Quando você está dando uma aula, um aluno vai absorver de um jeito, né? Quando você está defendendo um projeto na Câmara, alguém vai entender de um jeito. A leitura que alguém faz de você, você não sabe, né? Você pode estar dizendo, mas uma pessoa está ouvindo de um jeito, está de outro. Então, quando isso acontece, quando aquela interação toda, aquela emoção que a gente viveu ali, eu acho que foi uma coisa que parecia que nós nos conhecíamos, assim, de séculos, né? E você vê que também se completam, porque assim, caramba, eu sou uma mulher que faço isso. Mas tem ela que mexe nessa área. Tem a outra que defende, não sei. Tem a outra que tem uma história de vida assim. Tem uma outra que... Então, quando você vê um universo que não tem fim, de mulheres que todas estão no mesmo barco, na mesma pegada, né? E que trabalham tanto quanto qualquer uma de nós. Então, assim, a gente se sentiu... Assim, vou dizer o meu sentimento. Eu me senti muito igual a todas, né? E também muito, muito agradecida, igual todas elas, por estar ali. Cara, foi um negócio muito fantástico ali. Foi sim. Foi sim, assim, diferente. Poxa, eu tô acostumada a estar em eventos, a promover eventos, a estar com pessoas, enfim. Mas, às vezes, as relações são muito frias. E são muito, assim, específicas. Robotizadas, né? Robotizadas. Por exemplo, eu estou ali por aquele fim, eu vou cumprir e pronto. Acabou. E quem é a Andréa Vieira? A Andréa Vieira tem esse papel aqui, ela vai desenvolver esse papel. Deu 10 horas, encerrou o papel dela, volta para casa. Da dela que tá tudo certo. Lava a louça, toma banho e vai dormir. Que é isso aí, quando os cachorros vai dormir. Então, assim, e estar num evento onde eu também sou parte daquilo ali, né? Tanto quanto qualquer uma. Então, eu me senti muito... Eu acho que eu fiquei do outro lado. Aquela que promove ficou do lado de cá, tá entendendo? E é gostoso esse momento que a gente troca de cadeira, né? É importante. Eu fui curtindo, conhecendo. Poxa, aquela ali... Rapaz, aquela menina ali... Meu Deus, eu pensava que eu fazia alguma coisa, mas ela faz mais. Olha, então, aquilo vai mexendo com a gente de tal forma. Vai impulsionando. E a gente vai pegando um pouquinho a energia de cada uma e a gente vai crescendo. Porque é isso que tem que ser a questão da mulher, né? Porque algumas pessoas me perguntam, por que você não quer mais só ficar no consultório? Eu amo o que eu faço, mas eu preciso desse momento. Eu preciso falar para mais mulheres, eu preciso estar com mais mulheres, eu preciso dessa troca. Porque eu acho que esse elixir é que completa a vida, né? Quando você consegue ver, você inspira e ao mesmo tempo você é inspirada. Porque, poxa, eu tô aqui com você, eu já cheguei, já curti teu trabalho, falei, poxa, ela é uma barata as coisas que ela fala, que faz, essa questão do Rotary, a questão que você fala da política, que você tem um engajamento muito profundo por causas muito importantes. Então, isso dá pra gente, assim, hoje eu já saio daqui mais renovada e aprendendo muito mais, que o nosso bate-papo antes, né, foi maravilhoso também. Você marca uns 30 minutinhos antes, que é pra gente se familiarizar. Foi excelente como está sendo esse momento aqui também, né? Legal. Então eu acho muito bom. Mas fala aí, quais são assim as metas traçadas? Porque nós temos uma CEO, né? Que é a comendadora Lilian Bonfim, que ela explica no evento como se deu também, né? Esse processo que foi através de uma experiência também, né? Uma árdua experiência de vida. É como eu costumo comparar com uma ostra, né? Aquele parto, né? Aquele sacrifício que sai aquela pérola, né? Aquela coisa maravilhosa. Então, ela já se deu por isso e eu acho que vem dela isso, né? Vem da Lilian. Essa energia que a gente sentiu sua, claro, né? Também vem de Lilian, dessa conexão da Lilian, do passado dela, da história de superação dela. E essa história de superação se repete na sua vida, na minha, na modelo da capa? O nome. Ótima, né? Thaís. A Thaís, me perdoa, Thaís. Na Thaís e em todas as outras. Então, assim, qual é agora, assim, os próximos passos, né? Temos alguns passos. Temos vários passos. Nós teremos um novo evento. Com aquela grandiosidade da premiação, né? Da publicação de uma nova revista em setembro. E agora, de abril até setembro, nós estamos pensando em fazer alguns outros eventos menores, né? Óbvio, porque
são custos, são gastos, né? Tanto de quem participa quanto de nosso, mas que a gente possa estar reunindo mulheres durante esse tempo todo, para a gente não perder, né? Essa união, essa conexão que nós estamos construindo no Rio de Janeiro. Porque o nosso estado é um estado que ele tem assim várias oscilações, né? Então nós ainda temos uma necessidade muito grande de propagar, né, as possibilidades da mulher se autovalorizar, né? Entender o seu papel, o seu potencial, né? A possibilidade dela aceitar ser premiada, dela aceitar contar um pouco dela, né? Dela se abrir, né? Dela trazer para o mundo um pouco por tudo que a gente sabe o universo feminino já veio a enfrentar, né? Eu acho que tem mulher que nem se dá conta do tamanho que ela é. A gente estava falando isso. Né? Eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, eu gosto muito de trabalhar com dinâmica, né? Durante 30 anos na rede municipal, sou aposentada do município, então eu participei de alguns momentos muito coletivos, né? Eu fiz meu mestrado em saúde da família, eu gosto muito dessa questão do todo. E quando você faz algumas dinâmicas onde a gente pede para a mulher falar das suas qualidades, dos seus valores, das suas forças, ela tem muita dificuldade. Quando você pede para ela trazer os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, ela tem mais facilidade. Ela enxerga mais o lado ruim do que o lado bom. O lado bom. E é justamente aí que é onde eu busco trabalhar nas minhas palestras, nos trabalhos que eu faço, quando eu estou em grupos femininos, porque eu sou palestrante também. Então, estou sempre buscando tirar da mulher essa questão do não merecer. Porque a gente precisa aprender a se merecer. A gente fala muito da qualidade do sono, né? Olha, quando você for dormir, você apaga as luzes, você fecha as cortinas, desliga todos os aparelhos, né? Deita, vai descansar. Mas qual é a qualidade do despertar? O que você faz quando você acorda? Como é que você cuida de você quando você acorda? Você se dá bom dia, você se olha bem no espelho. O autoconhecimento. Você escuta o que o teu corpo está falando para você. Né? O que ele está dizendo? O teu corpo fala. Ele fala que a coluna não está bem, que alguma coisa não está, que o teu eu não está bem, né? Que você precisa, às vezes, sair da zona de conforto, né? Que você precisa se recuperar e caminhar um pouco mais. Porque tem hora que precisa dar pausa, né? Nós precisamos pausar. Sim. Agora mesmo, no final de maio, eu vou ter a publicação do meu primeiro livro, né, escrito sozinha, porque eu já fui coautora de alguns, aonde eu falo, o nome do meu livro é De Repente Pausei, que eu dedico às mulheres de 40 a mais, quando pausa para pensar no que vem a ser a menopausa, né? Onde a gente vai ter que pausar, mas não pausar por conta de sair da vida reprodutiva para entrar na vida produtiva, na vida da menopausa, mas sim pausar para também olhar para dentro da gente, ver o quanto a gente já andou. Quando você foi escrever a tua história, tu falou, que mulher danada que eu sou, não foi? Caramba, tem isso tudo. E eu esqueci de falar isso. Ainda tá faltando coisa. Eu não botei em tudo. Na próxima revista você vai colocar o que você não colocou. De verdade. É desse entendeu? jeito. Porque você tem muita história aí para falar, para contar, para dizer, são fases da vida da gente. Essa questão do rótulo eu estou falando hoje. Eu não trouxe ela em outras falas que eu já contei a minha história. Então, assim, provavelmente quando eu for falar um pouco da minha história em algum outro local, eu vou lembrar de alguma outra coisa que eu ainda não me reportei hoje aqui. E é assim que é construir a história de cada uma. Todas nós temos histórias, todas somos merecedoras de aplausos, todas somos merecedoras de prêmio, todas somos merecedoras de contarmos nossas histórias, sejam em revistas, sejam em livros, sejam em memórias verbais, mas isso é necessário, né? Então a gente pretende estar fazendo alguns encontros e eu gostaria que um dos encontros pudesse ser aqui também. Minha querida, eu tava quase assim com a plaquinha assim, ó, venha, eis-me aqui. Vamos conversar, vamos organizar um evento aqui. Até porque um dos conceitos assim que eu pude observar nesse projeto, que eu posso dizer que seja um projeto, né? É a questão da honra, né? De dar a honra àquela mulher.
E isso é como se fosse assim, uma dívida minha com muitas mulheres que já passaram pelo meu caminho, porque assim a gente não dorme em alguma coisa para querer acordar outra, né? A gente passa pelos perrengues da vida até chegar em algum lugar. Então hoje, se eu já conquistei, se eu já cheguei minimamente em algum lugarzinho, foi porque já passaram muitas mulheres. Já teve mulheres que subiram um monte comigo, meio-dia. Já teve. Assim, se eu te contar as histórias das loucas mulheres, né? Que acreditaram nas loucuras dos meus sonhos, né? E que me acompanharam. E eu não pude honrar essas mulheres. Então, eu vejo nesse projeto uma forma de valorizar essas mulheres que estão aí no anonimato, continuam fazendo, tá? Continuam dando apoio a outras mulheres, continuam se esforçando, continuam honrando todas as mulheres, mas que continuam lá. E a gente crescendo e elas vêm, mas assim, elas não têm o reconhecimento que deveriam ter. Né? Obviamente, Deus as reconhece. Não, claro. Elas são recompensadas, mas assim, eu queria ter essa proposta, né, de trazer essa galera toda, mulheres escritoras, de jornal, de revista, de livro, que atuam em rádio, mulheres na política. Cara, são tantas mulheres que fazem parte da nossa construção. Né? A minha mãe, ela sempre fala assim, né, que desde pequena, nós somos de uma origem evangélica, né? Uhum. Então, desde pequena, tem uma intercessora. Tem aquela irmã de coquinho do círculo de oração. Sabe, aquela mulher que orava por mim quando eu tinha 3 anos de idade, ela continua viva até hoje e ela continua servindo até hoje. Até hoje. Né? E se eu ainda estou em algum lugar, é porque tenho orações, pensamentos positivos, falas, desejos, energia daquela mulher que me sustentam até o dia de hoje. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Assim, e a gente precisa trazer esse tema, essa temática, a consciência das mulheres. O quanto, porque eu falo, mulheres unidas jamais serão vencidas. Uhum. Mas não é só mulheres unidas, a potência que isso tem na relação delas. E o que você produz, o que fica, né? O que fica. Porque eu gosto muito do que fica, né? Então, assim, tua história tá lá naquela revista. Daqui a 100 anos alguém vai ler a tua história. Daqui a 200 anos alguém vai ler a tua história. Um pesquisador vai resolver pesquisar, não vai, alguém da sua família, tá lá, registrou, acabou. Ficou. Né? Tá lá. E isso é muito importante. Você não sabe o que aquela tua história ainda vai servir. Desdobrar, né? Para várias questões. Questões, talvez, dentro da sua própria rede, né? De contato. Quanto fora do Brasil, em vários locais. Estudos podem ser feitos a partir dali. Construções positivas para o crescimento feminino, né? Porque ali você tem embasamento para você produzir muitos trabalhos. Todo esse material, esse acervo que as revistas que estão sendo produzidas, são muito importantes, porque naquele momento você se desprende, você vai, né? Você se coloca ali e você não está com crítica de ninguém, você não precisa usar um português rebuscado, você escreve de você. Então isso é muito importante e a gente precisa ter momentos assim, tanto com revista, quanto com depoimento, quanto com live, quanto com talk show, quanto com o que for, a mulher tem que ter voz, a gente tem que ouvir outra mulher. Aonde a gente estiver, a gente tem a obrigação de estar ouvindo outra mulher. E o que me incomodou muito enquanto médica é porque eu tenho um horário para atender aquela mulher, né? Eu não posso passar o dia com ela, né? Tenho outros para atender. Mas quando eu me desprendo do meu consultório e eu venho se a Jussara, né? A doutora fica lá, trabalha, e vem a Jussara pode. A Jussara pode, livre, né? Meia-noite, 1h da manhã, tá conversando com uma mulher que só tem esse horário, ela também só tem esse, e a gente vai, e é bom isso, né? Isso é positivo ouvir, porque muitas vezes a gente ouve tanta gente e ninguém nos ouve, né? A nossa dor, as nossas angústias, e às vezes aquilo que a gente está pensando que não tem jeito, tem, né? E a gama de oportunidades, né? Você está numa revista e ter o seu trabalho ali produzido junto com outros valores, que as mulheres que estão ali são outros valores,
assim como nós somos, aquela gama de oportunidades que lhe é aberta ali, para onde a gente vai, leva aquela... Hoje eu não trouxe a revista, que eu já vim de outros lugares, eu não pude trazer. E até que eu tenho muito cuidadinho com ela, sabe? Porque, assim, eu fiquei com apego com essa... Eu não sei o que é isso, eu fiquei com um apego com a revista. A gente vai amassar minha revista, vai rajar, se chover. Não, eu vou até digitalizar a revista, né? Enfim. Mas você assim, tem a versão... Tem digital, né? Digital, lá no grupo, depois a gente vai ver. Então, assim, essa questão da oportunidade de você estar com a revista em algum lugar e falar assim, olha só, esse aqui é o nosso trabalho. Olha como você é importante. Você também pode estar fazendo parte disso. Eu quero que você esteja fazendo parte. Eu quero dividir essa alegria contigo também. Olha aqui como é que é legal. Vamos participar. Então, assim, o tanto de oportunidades que a gente tem e o tanto de mulheres que a gente levanta através desse formato, assim, eu não sei se é porque eu sou muito sonhadora mesmo, né? Mas assim, eu consigo ver um negócio assim, sabe? Alavancando com assim, certeza, de larga escala. É muito bom. E alcançando vidas mesmo. Né? vidas. Alcançando mulheres, levantando a autoestima delas. E outra coisa, né? Quando a gente faz o evento que você tem que se arrumar, igual você estava falando, né? Sobre a maquiagem, sobre tudo, você se produz, você fica bonita, né? Você fala, nossa, hoje eu tô, né? Então, assim, eu já tô linda. Todas estavam lindíssimas. Parecia um desfile de moda, né? Então, assim, era um Oscar, foi o Oscar do Rio de Janeiro. Mas sabe o que foi que é legal? O pessoal fala assim, mulher tem competição, né? Eu não vi competição. Né? Ali não tem. Não tivemos, né? Fomos todas bem arrumadas, estávamos todas felizes, mas não estávamos no clima de... Naquela, né? Não! Na hora eu estava sentada numa mesa, daqui a pouco uma estava trocando com a outra na mesa, aí uma trocando as ideias com a outra, aí uma pegando a carona com a outra para ir embora. Assim, ficou uma coisa tão familiar, né? Tão íntima, né? Que não teve o sentido assim... Tanto faz se fosse a empresária tal, do ramo tal, da beleza tal, ou se fosse alguém mais assalariado, mas que tivesse tanto valor, estava os mesmos valores. Mas você sabe, Andréia, eu tive muito medo, né, de não conseguir ter um número de mulheres para a revista ser publicada. E eu converso muito, tenho assim, uma intimidade um pouco grande com Jesus, né? Então, Jesus te entende. E eu conversei muito com ele, sabe? Conversamos muito. E ele me presenteou. Ele me presenteou com aquele grupo de mulheres. Foi um presente que ele me deu. Como tantos outros que ele já me deu na vida. Que legal. Sabe? Foi mais um presente que ele me deu. Independente de se de hoje para amanhã eu não tiver mais, sabe? Porque as coisas mudam, né? Os ciclos mudam, mas aquele 13 de março ficou para minha vida. Sabe? Quer dizer, melhorou a você mesma, né? Tudo. Vocês foram escolhidas por ele, então vocês vieram, vocês trouxeram uma energia muito boa, vocês me acolheram. Não só eu puxei vocês, como vocês me acolheram, porque era um momento de início meu, né? Eu tinha que saber trazer aquele trabalho para ali, né? Então, assim, eu fui muito acolhida por vocês, as cartinhas, todo o carinho de todo mundo ali. Então, assim, para mim, sabe, foi um presente que não tem dinheiro no mundo que pague. Ficou para mim, é mais um caminhozinho que tem dentro da minha história arquivado no meu coração. Que lindo! Deixa eu te falar, você acredita que já estamos quase terminando? Sim, nem parece. Menina, esse bate-papo aqui. Essa risada é maravilhosa. Deixa eu te falar. Mas vamos então, assim, resumindo, né? A gente já sabe. Claro. Já demos um spoiler aqui. Que teremos. Caxias não passará. Teremos. Mas também, só para você dar uma pincelada, assim, na questão da mulher. A mulher, porque fala-se muito, né, na conquista da mulher e tal, muitas coisas já se evoluiu, né, evoluímos, mas na sua ótica, ainda falta muito para a mulher ter o seu espaço na sociedade? Sim. Na sua ótica? Sim, em vários sentidos, né? Nas questões da área onde ela reside, quem é essa rede de apoio que está com ela, né? Porque às vezes a mulher quer estudar, mas ela não tem com quem deixar um filho, né?
Às vezes a mulher quer cuidar da saúde dela, mas ela não tem acessibilidade, porque acesso é uma coisa, acessibilidade é outra. Às vezes a própria escola, os locais onde ela frequenta não informam para ela, né, a importância que ela tem e como ela pode subir, crescer, né, ter seu espaço. Isso tudo está muito introjetado ainda, a mulher ainda fica muito presa, né? Porque se a gente for observar, as nossas conquistas não tem tanto tempo assim, né? É verdade. As nossas conquistas não tem tanto tempo assim. A gente não tem muito tempo do divórcio, a gente não tem muito tempo do controle da natalidade, eu digo do planejamento familiar, né? Onde a mulher possa controlar, fazer o próprio planejamento dela. Todas essas questões foram surgindo com o tempo. Existem mulheres nessa hora que estão pensando sobre isso, estão transformando isso em leis, né? Estão levando, né? São as políticas públicas, né? Que vão se criando e que vão chegando na mão de pessoas competentes, mas que tem que votar, né? Tem que analisar. Que nem tem CEAM ainda, que é a DEAN, que é a Delegacia da Mulher. Não tem então, são muitas questões que precisam ser transformadas. Nós precisamos muito de muitas políticas públicas em favor da mulher. E a gente precisa ainda mexer muito nessa questão para trazer benefícios para a mulher poder cada vez mais chegar aonde ela precisa. Porque se a gente observar, o potencial ela tem, né? Sempre. Eu sempre falo isso. Eu não consigo enxergar uma mulher que não tenha potencial. Todas têm potencial. Né? Todas fazem tudo bem feito. Mesmo aquelas profissões tradicionalmente direcionadas ao homem, quando a mulher assume, né? Mulher caminhoneira, ela dirige bem, né? Mulher que vai... Eu tenho pacientes que trabalham com solda, com alguns trabalhos assim muito legais. Pedreira. Construtoras, então tem tudo isso e elas trabalham muito bem, dão conta muito bem, sabe? Tem uma organização peculiar da mulher, né? Responsabilidade também. Então, assim, eu acho que todas estão prontas, todas têm histórias maravilhosas, têm potencial, mas a gente ainda tem muita desigualdade. Tem, né? A gente ainda precisa caminhar mais, a gente ainda precisa fortalecer. Nós que temos esse poder da comunicação, e estar em locais onde a gente possa falar sobre isso, devemos sempre estar falando, e né? Trazer, eu penso que a gente também tem aqui, num desses encontros, focar numa parte desses encontros, a conscientização da mulher, o papel dela na sociedade. Ela precisa não só se enxergar como mulher e tudo isso, mas ela ter o posicionamento dela dentro daquele lugar, dentro daquele bairro, dentro daquela rua, dentro da casa dela. Ela mostrar para os familiares quem ela é. Começa daí. Como mãe, quem ela é como mãe, quem ela é como esposa, quem ela é como nora, quem ela é como cunhada. Mas se ela não se conhece, se ela precisa exercitar primeiro o autoconhecimento. Né? Quem sou eu? Trabalhar o autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são minhas forças? Isso. Aonde eu tenho que melhorar? Aonde eu estou firme? O que eu tenho que manter? Por onde eu vou? Porque eu acho que a partir daí, desse autoconhecimento, é que ela vai galgando esses posicionamentos no estado, no município, no estado. Por exemplo, tem coisas que, como eu lido muito com a política, e estou sempre muito, e um conselho comunitário de segurança, então eu estou sempre muito envolvida num universo masculino, o tempo todo. Né? Então olham pra mim como aquela menina frágil, carinha de menina, não sei o quê, né? Aí vamos lá, vamos massacrar ela, mas não me massacra não, que se me der o microfone eu vou responder à altura. É isso aí. Entende? Então aí eles começam a me ver também mais como homem, eles já não me vêem mais como mulher. Geralmente é assim. Começa já a me tratar, assim. Começa já a me tratar como homem, assim, não mexe muito com ela não. Teve uma vez que foi num evento que eu fui, aí na hora de tirar a foto, o cara botou a mão no meu... Eu sou casada. Mesmo que eu não fosse, o cara botou a mão na minha cintura e falou assim: olha, qual o problema? Na foto, qual o problema aqui dessa mão? Assim mesmo. Desse jeito, qual o problema aqui dessa mão? Eu te dei autorização para isso? As mãos são em cima, não é na cintura, não. Porque se eu fosse homem, aí eu falei para ele: se eu fosse homem, tu não ia nem botar a mão. Tu ia tirar a mão assim, ó, não ia tirar nem encostar a mão. Entendeu? Eu não sou a mais linda de todas, eu não sou mais. Mas eu sou eu. E sou dona do meu corpo. Mulher, e sou dona do meu corpo. Meu marido me respeita, por que os homens não vão me respeitar? Né? Aí acho que ele levou essa... Aí, esse é um caso. O outro caso, que a gente está tocando no assunto, né? O outro caso foi um que me perguntou... Eu vou nos cafés todo mês, que é cercado de homens, porque são líderes,
são homens. E tá eu de mulher e mais uma lá na esquina, assim. Mais ou menos assim. Sempre assim, né? Sempre Mas assim. tô eu lá, né? Tipo a Maria João, né? Né? Lampião. Do Lampião. A Maria Bonita. Maria Bonita, sou eu, Maria Bonita. Só falta Teixeira. E eu admiro ela, tá? Claro. Também. Sou fã dela. Aí tô eu lá. Aí ele, todo café. Seu esposo não vem? Seu esposo. Aí um dia que me irritou. Eu falei assim: a tua esposa tá onde? Tá onde? Não vejo ela aqui. Porque tu tá me perguntando tanto do meu marido trabalha pra me sustentar, e a tua esposa? Mas o quê? Porque eu só não trabalho, você tá aqui no café. Olha. Então, assim, são esses. Perdeu a oportunidade de ir pra casa sem essa. Ficar quietinha dele, né? Então, isso, eu acho que é isso que eu gostaria que nossas mulheres, as mulheres que estiverem em volta, se apropriasse disso, entendeu? Assim, elas precisam entender. E se der um pouquinho só de força, a gente vai lá e dá a força. E quando a gente usa, né, mulheres que brilham, esse brilho não é só o brilho de você, né, botar um batom, mas é o teu, tirar o que está dentro de você e deixar o mundo conhecer. Né? Desse jeito. Jussara, a gente está acabando, mas antes de a gente acabar, eu sempre dou a oportunidade às nossas convidadas de dar uma falinha rápida para quem está nos assistindo. O nosso podcast, ele é 80% mulheres. Né? Então, eu acho que é muito propício você estar dando uma fala agora para essas mulheres de encorajamento, de empoderamento, né? Você vai olhar para aquela câmera ali, ó, câmera 4, você tem alguns minutinhos. Quando eu fizer um sinalzinho, você já sabe que é hora de dar aquela trava, né? Mas pode falar ali, tá bom? Mulheres, espero que vocês que estejam nos assistindo vejam a potência, a força que vocês possuem. O quão importante é o seu papel dentro da sociedade, no mundo e principalmente para você. Precisamos entender os nossos valores, perceber o quanto somos importantes para nós, para o nosso bem-estar. Porque cuidando da gente, a gente vai estar cuidando do outro. Exercitando o auto-amor, nós vamos estar amando os outros, né? Amando nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos. Mas principalmente pensando sempre em fortalecimento próprio. Então, autoconhecimento, autoamor, autoconsciência, autoperdão. A partir daí, você consegue construir objetivos. Esses objetivos serão alcançados através de metas que vocês vão desenhar e vocês vão chegar muito mais longe do que vocês imaginam. É tudo que eu desejo para todas vocês e que vocês estejam conosco nos nossos movimentos coletivos. Mulheres que Brilham Rio de Janeiro está aqui para abraçar vocês. O nosso Instagram é Mulheres que Brilham Rio e o meu Instagram é @doutora Jussara, sem o cedilha, Jucara. Podem fazer contato, podemos trocar ideias, podemos conversar e que a gente sempre possa estar fortalecendo umas às outras, né? Porque juntas nós temos uma força maior. Muito bom, Jussara, é isso aí. Deixa eu te falar, agora a gente vai fazer aqui um bate-papo, tipo, eu já, antes do feriado, alguns programas antes, eu fazia um bloquinho aqui rapidinho, da Marília Gabriela, porque eu sou fã da Marília Gabriela, mas eu sou morena, eu não sou loura. A única diferença minha pra ela é que eu sou morena, mas eu tenho, assim, uma leve desconfiança que um dia ela vem no meu podcast. Isso ela aí. vai sair lá do reduto dela, do descanso dela, que não vai tá mais aqui. Ela não quer saber de câmera, não quer saber mais. Aqui ela no vai nosso vir. podcast, ela vem. Então tem aquele bate e volta dela, né? A Marília Gabriela. Então aqui é o Pode Isso, Dona Andréia, agora rapidamente, Vamos lá. assim, né? Amor. É vida. Paixão. Momento. Sonhos. Todos. Deus. Único. Alegria. Estar viva. Tristeza. Faz parte. Experiências. Contribui para o crescimento. Muito bom. Na minha casa não pode faltar. A conversa, o diálogo. Legal. Meus filhos. Amor para sempre. O que ainda falta para eu para se realizar? O que ainda falta para se realizar na minha vida? Gostaria de ter netos. Isso aí foi uma indireta ao vivo
que se essas duas criaturas estiverem assistindo isso agora, vão, ó, te pegar em casa. Porque isso aí é inédito ou você já fica martelando a cabeça dos Não, então é inédito, não. né? É uma coisa que eu gostaria de ter. Viu aí, né? Utilizando podcast, gente, para cobrar neto dos 2 filhos. Olha só, hein? Isso aí ainda vai ter retorno disso aí. Jussara, foi um prazer estar falando contigo, né? Foi muito bom. Muito bom. Adorei assim, estar aqui. Que legal. Movimento muito maravilhoso. Tá? Isso aí. E vou te fazer um convite para mês que vem. Você está com a gente também num talk show. Que legal, tá? Sim, com certeza. Eu quero te levar, que aí é você que vai ser entrevistada. Meu Deus, já vou estudando, vou nem dormir. Vai ser você. Já vou estudando logo. Deixa eu te falar, foi um prazer estar aqui, estar com você aqui também. Aqui você também enriquece o nosso podcast, você também alavanca a nossa programação, porque ela não é só exibida aqui na rede social, mas também ela é transmitida numa TV a cabo, que é Claro Combo TV, Canal 2. Então ela vai para a TV Metropolitana com mais de 20 mil assinantes, né? No Rio de Janeiro todo. Então, assim, a sua voz, a sua experiência, o que foi dito aqui, ele vai repercutir, como você diz, além daquilo que a gente possa imaginar, né? A oração de Jabes, né? Isso. Alarga as nossas fronteiras, enfim. Mas também é um arquivo, porque o objetivo de fazer esse podcast, desde quando iniciei, óbvio, se tiver explodir de audiência, se explodir de visualizações, obviamente que isso tudo é ótimo, bom. né? A gente se alegra com isso, mas o maior objetivo nosso aqui é arquivar, é guardar, é fazer esse legado. Isso que né? é bacana. Desde o início, desde o primeiro podcast nosso isso aqui. Isso é maravilhoso. Né? Tanto é que assim, que eu convido pessoas influentes do município, mas eu dou voz àquelas que não têm nenhuma influência, mas que têm toda a influência na minha vida e na vida do outro. Isso. Então eu faço essa mescla, assim, não só do município, quanto pessoas de outro estado, pessoas de Minas já tiveram aqui também, enfim. Mas a ideia é guardar de recordação as histórias de vida das pessoas que passam por aqui. Lindo, né? Porque eu acho que alguém vai assistir isso. Você sabe que teve uma pessoa, que eu estava falando sobre a parte rural e tudo, né? Uma outra entrevista aqui. E uma pessoa que... Aí, Carlos, até para você saber também, isso que eu vou te falar agora. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, uma mulher, que eu mando porque eu deixo o telefone, né? No vídeo. Aí a pessoa manda uma mensagem para mim. Tem 2 dias isso. Olá, eu sou fulana de tal. Eu assisti. Por acaso assisti teu programa? E eu também sou da área rural. E eu sou uma mulher que luto e faço isso. E ela foi me mostrando. Eu falei, misericórdia. Tem biomassa aí, filha? Você trabalha com a banana? Aí ela, porque a minha ideia é o corpo, né? Aí você trabalha com a banana? Trabalho. Você faz isso? Menina, você faz muita coisa. Vamos marcar um café. Isso. Então, assim, uma pessoa que eu nunca vi na vida, que assistiu por acaso o programa, viu que algum entrevistado tinha correlação com aquilo que ela fazia, né? E ela já vai trazer a comunidade dela para fazer parte disso aqui. Isso é muito importante. Você entendeu aonde eu quero que a revista chegue? Aonde eu quero que mulher... Vai chegar lá dentro da zona rural, vai mostrar aquela mulher empreendedora, aquela mulher que cuida do alimento que nós comemos. Ela cuida da nossa saúde. Ela deixa a gente estar vivo. Sim. Né? Não fez faculdade, mas está lá, na zona rural, cuidando daquilo que a gente se alimenta. Justo. Então, assim, isso essa engrenagem, sabe? Quando a gente fala do Rotary. Isso é que a gente precisa. Né? Do símbolo rotário, né? Vamos terminar falando do Rotary. É aquela engrenagem que ela vai movimentando a gente, né? E nos tornando... Então, assim, para mim é um prazer estar falando contigo, assim, é uma alegria, é como se eu já te conhecesse há muitos anos, de verdade, lá mesmo, porque eu te dei um abraço, eu falei, meu Deus do céu, que abraço é esse que eu dei nessa mulher? Essa risada, esse jeito dela, enfim, isso cativa, gente. Né? Você também é muito especial. Que legal. Mulher de luta, né? Que legal. Uma mulher que está aqui para fazer barulho. De verdade mesmo, de verdade. Preciso bater, a gente bate também. Já encurralei um prefeito. Não foi o nosso prefeito, não, tá? Netinho, você é bonzinho. A gente encurralei. Netinho é nosso prefeito. A gente encurralei o prefeito do Carlos, que é o. Tá falando dele? A
Alexandre Cardoso. Eu falo que o programa é nosso, né? Então pode isso, dona André? Pode. Prefeito não vou falar dele não. Mas ó, uma vez eu encontrei Alexandre, botei na parede assim. Porque senão, eu acho que as coisas... eu queria muito que aquilo acontecesse, que era para as crianças, não para mim, era para as crianças. Eu falei, então você vai fazer isso. Ele me chamou de doida. Claro, óbvio. Ficou com medo, mas fez. Aí, acredita que esse homem fez? O objetivo concluído com sucesso. Pode me chamar de doida, filha. Foi concluído com sucesso, né? Então, esse aqui é importante. As mulheres que mais cresceram na vida foram chamadas surtadas, não foram? Sempre. Então, sempre. Então, sempre. Eis-me aí, né? Isso é um elogio, né? Passou a ser um elogio na ótica de quando a gente faz a leitura de trás para frente, não né? Que eu esteja te chamando de doida, dela, né? Mas não deixamos de ser um pouco, né? Ah, tá. Então vamos encerrar, né, nossa programação aqui hoje. Gente, já estamos encerrando, já passamos aqui 1 minutinho, né? Até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma entrevistada assim pra lá de especial também, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigada aqui a doutora Jussara, a sua fiel escudeira aqui, que está aqui atrás também nos assistindo, né? E vão vir novidades aí que a gente vai estar falando aqui no podcast. Imagina, eu agora serei entrevistada também pela Fera. Aí, ó... 1 mês de leitura antes de ser entrevistada. Imagina uma doutora que tem um currículo. Eu vou botar esse currículo na hora de criar o coisa. Eu vou botar seu currículo lá para o pessoal entender o que eu tô falando, tá? Mas é um prazer. Então, até semana que vem, se Deus quiser. E lembre-se, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.